Aleluia. Vamos orar. Ó Pai de amor, nessa hora nós estamos aqui para te agradecer porque o Senhor é bom. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que a tua preciosa mão venha sobre nós. A tua graça se estabeleça nesse ambiente. E no nome de Jesus, o Senhor me use para a tua glória através dessa mensagem. Que eu me esconda nas tuas sombras e que Jesus apareça. Que cada palavra de sabedoria e de revelação, ela voe e encontre lugar nos corações. Seja aqui, seja na internet, seja em qualquer lugar que essa voz esteja ecoando. Que haja revelação, que haja, Senhor Deus, sabedoria, que haja entendimento. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 5. 1 Reis, capítulo 18, verso 5. A gente vai ler do versículo 5 ao 36. 1 Reis 18, verso 5. Aleluia. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vou ler do começo, na verdade, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, que era o rei naquela época, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável do seu palácio, o homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales no país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu e inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor que eu estou aqui. No versículo 9. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiam encontrar-te. Mas agora me disse para ir ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e abasteci de comida e água. E agora me dizes: vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, lhe passou a informação. Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel?
Versículo 18: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada lhe respondeu. Disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu preparei outro novilho e colocarei a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio desse fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Versículo 25: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém lhe respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e disse: grite mais alto. Dizia: já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma e ninguém respondeu e ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, e ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez, e a água escorria no altar, chegando até encher a valeta. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Podem sentar. Então, queridos, quando nós
lendo esse texto, vou voltar um pouquinho para o contexto histórico daqui, certo? Jezabel, ela era uma mulher que militava contra a voz profética da igreja daquele tempo, né, que eram os profetas de Israel. Ela mandou matar vários profetas, muitos profetas. Ela levantou uma milícia contra os profetas de Israel. E aquela mulher, ela foi usada pelo inferno para calar a voz profética, né? Só que naquele tempo ainda existia um profeta chamado Elias. E muita gente procurou Elias. Só que Elias, ele era alguém conduzido pelo Senhor. Não é para tanto que quando o servo de Acabe, ele chegou diante de Elias, Obadias, ele chegou e disse assim: eu não sei para onde o Espírito vai te levar, a partir de que eu te deixar aqui agora, mas certamente, se eu for até Acabe, eu vou morrer. E aí, Elias tinha recebido uma palavra de Deus para ir até Acabe, para ir confrontar os profetas de Baal e dos Baalins. O que é que Deus tratou comigo nessa tarde, na verdade, nessa manhã? Enquanto eu lia o texto, o Senhor me mostrou que havia detalhes nessa história que a gente precisava prestar atenção. O primeiro detalhe, e aí o título da mensagem, ela se chama A Oração que Deus Responde. O primeiro detalhe dessa mensagem aqui é justamente quando Elias diz assim: ainda só há, na verdade, só existe eu de profeta de Israel vivo. E aí eu vou te dizer ali, todo mundo enxerga Elias como um super-herói, todo mundo aponta o texto, sempre o texto dessa história, somente para a resposta da oração de Elias lá no fogo. Mas eu queria te dizer, querido,
confiança. Eu posso confiar em Deus e eu tenho certeza que o mais Ele vai fazer. E aí a gente já leu no Salmo 37, 4 e 5, quando diz: deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Confie no Senhor e Ele agirá. E querido, eu preciso voltar nisso aqui somente para te dizer que esse manual aqui tem todas as palavras que você precisa ler para confiar em Deus. Porque o melhor de Deus é o melhor para a sua vida. Você pode até achar que está no melhor da sua vida por conta do que você faz, por conta do que você traça, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da ciência e etc. Querido, a ciência é massa, eu gosto, mas o que eu amo de verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus que me traz a convicção da verdade e da justiça. A palavra de Deus que me traz a convicção de coisas que eu erro e que preciso me arrepender. A palavra de Deus que me traz a convicção da resposta das minhas orações. Eu já escutei isso aqui, que a Bíblia fechada, ela é só um livro, mas a Bíblia aberta é Deus falando. Quer ouvir a resposta de Deus? Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Quando você lê a Bíblia, você tem o suficiente para conversar com Deus. Deus não está só interessado nos seus lamentos e muito menos somente nos momentos de risco. Deus está interessado na realidade do teu coração. E isso já foi escrito. É isso aqui que é a realidade de Deus para a tua vida e para a minha também. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Você que está em casa. Queridos, a oração que Deus responde. Deus responde todas as orações. O problema não está em Deus. O problema, por vezes, está em nós. Se eu pudesse fechar com uma palavra, seria: esteja atento ao que Deus tem falado. Se atente aos detalhes. Ouça, absorva e seja obediente. Amém? Feche os teus olhos, a gente vai orar. Respira fundo. Peça para Deus agora nesse momento, para que você não esqueça disso aqui que está sendo ministrado. Peça para Deus para que você não esqueça de cada palavra que está sendo falada aqui. Papai querido, no nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo poderoso, maravilhoso, de revelação e de entendimento. Eu oro para que essas palavras sejam guardadas no coração de cada um. De cada pessoa que está aqui em Pernambuco, no Pará, ou em qualquer outro lugar desse país, aonde essa palavra chega, Papai querido, eu te peço que ela leve transformação. Que a mente comece agora a mudar. E que todas as pessoas que escutaram isso aqui que está sendo falado, elas decidam, Senhor, ser vulneráveis a você. Ser, Senhor Deus, disponíveis para te escutar. Para ser, Senhor, porta-vozes do Senhor para esse tempo. Obrigado porque o Senhor está levantando profetas nesse último tempo. Nesses últimos minutos antes da sua volta. Obrigado porque o Senhor está levantando
pessoas tementes. O Senhor está edificando pessoas que precisam, Senhor Deus, estar alicerçadas no lugar certo. O Senhor está trazendo de volta pessoas que se perderam com a religião. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua boa mão sobre nós, pelo teu cuidado sobre nós. Leva-nos em paz, meu Deus. Nos dá uma noite cheia da tua presença. Nos dá uma noite abençoada, livre de todo e qualquer mal. Nos conduza com os teus anjos, coloca os teus anjos ao nosso redor e nos protege. Que o teu amor, a tua graça, as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido, você que está em casa, muito bom cultuar com você. Você que está aqui, muito bom cultuar com você. Domingo nós temos Santa Ceia. E você é convidado para estar conosco nesse mesmo canal, se você não está aqui. Domingo às 17 horas nós temos nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. E você é muito bem-vindo para estar conosco, amém? Deus nos abençoe, até domingo.